É isso aí, ativista. Estamos aqui com mais um podcast, certo? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Roberto Monte, né? Uma lenda viva ainda aqui no Rio Grande do Norte, o cara que detém o maior acervo sobre a questão da ditadura militar aqui no Rio Grande do Norte. E assim, Roberto, se apresenta aí, quem é você, o que faz? Legal, Will. Bom, enorme prazer estar aqui, né? A gente está vivenciando o quê? Tempos novos, né? Mas a miséria continua a mesma, né? Eu diria que eu faço parte de um grupo. Eu concluí a minha universidade em 1979. Eu entrei na universidade em 1976. Eu fui da galera que fez a primeira pichação no campus. Era um escândalo. Quer dizer, acho que eu peguei, se você considerar o esquema da ditadura militar, a abertura que teve, eu peguei aquela época meio que de transição. Né? E no meio disso tudo, eu acho que todo o processo de redemocratização, que eu saí da universidade, eu fiz economia para escapar. Na verdade, se fosse em tempos normais, talvez eu nem fizesse economia, sabe? Talvez eu fizesse história, filosofia, mas naquela época eu só tenho que escapar. Fiz economia, trabalhei muitos anos com economia, fui economista na Coab, eu fazia custos, mas sempre gostei de história. Então eu saí da universidade em 79, né? A partir daí eu já entro no início de 80, eu tenho terminado o curso, eu termino a universidade e entro na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. Eu tinha naquele momento talvez 3 alternativas: ganhar dinheiro, virar político ou mexer com movimento. Eu fiz a opção de trabalhar com movimento. E, na verdade, se é para dar assim, uma determinada denominação, eu sou um cabra ainda que venho do restinho da ação católica. Né? Eu sou um cabra que, a partir de 82, eu me liguei muito ao movimento de direitos humanos que estava nascente. Né? Eu sou quase que um borfista. Eu sou, digamos, do cabra que era ligado à turma de Leonardo Boff. E através de Leonardo Boff, tinha outras pessoas do Rio Grande do Norte. Você tinha o Padre Pio, trabalhei muito tempo com o Padre Pio Ranges, que era um padre progressista, que morava ali em Morro Branco. Sempre fui ligado a uma outra pessoa, que esse cara é das antigas mesmo, chama-se Dermi Azevedo. Então, nessa lance de mexer com direitos humanos, eu peguei tudo. Então, né? Desde lá, então, você vem... De 80 para cá, meu amigo, o que mexeu tanto em Natal quanto fora. Agora, paralelamente, eu sempre gostei de história. Né? E quem era de igreja, mexia com rádio. Né? Então, eu sempre fiz programa de rádio rural. E não só fazer programa de rádio, que era uma doideira, que era uma rádio católica, né, de conservadora para moderada. Eu tinha um programa de sábado à tarde que eu tocava o hino da unidade sandinista. Então, então eu sempre mexi, quer dizer, eu acho que o lance da rádio rural, eu saí do áudio e logo depois aparece o vídeo, né? E logo depois do vídeo entra a internet. Paralelamente à questão de direitos humanos, eu trabalhei sempre essa questão da comunicação e, na parte de direitos humanos, eu participei da Comissão de Justiça e Paz, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Quem que não lembra a questão dos grupos de extermínio aqui de Natal e o centro botando para quebrar nesses bandidos de antigamente, que era a turma de Maurílio Pinto? Porque quando termina a ditadura militar, esses caras estavam todos soltos. É verdade. E solto e impune, que continua a mesma coisa, que hoje está pior. E nessa área de direitos humanos, eu entrei desde grupos de direitos humanos. E sempre atuando nessa área, nos arquivos da ditadura militar? Nunca parei. Paralelamente, sempre fazendo o trabalho de direitos humanos e o trabalho de memória. Esse teu estudo de Arsenal, ele é focado aqui no Rio Grande do Norte ou é no Brasil todo? Foi ampliando. Porque desde quando eu estava na universidade, quer dizer, eu fiquei na universidade de 76 a 79, eu fiz amizade com
Marcos Maranhão. Marcos Maranhão era o filho de Djalma Maranhão. Então eu já pego o material, eu estava na universidade. Na universidade, eu me politizo na universidade, porque antigamente você, quando era o secundarista, era um idiota. Eu estou falando da minha geração. A imagem que eu tenho de 1968 é eu com minha mãe com medo, sem entender o que era aquilo. Depois, quando eu começo a entender essas galeras que eram participantes, que a grande maioria viraram meus amigos, o cara entrava no partido com 15 anos de idade. Eu, tipo, Juliano Siqueira, Toninho Capistrano, esse povo entrava no partidão com 15 anos de idade. Não existia uma resistência a partido político como existe hoje, né? Hoje é uma partidarismo. Não, mas isso grande. Também é trabalhado, né? Isso é trabalhado. Mas então é o seguinte, aí eu entro em comissão de justiça e paz, depois eu entro em Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu chego a coordenar o Fórum de Conselhos Estaduais do país inteiro. Depois a gente começa a trabalhar. Quando termina o esquema da ditadura, porque até então, nessa época da Comissão de Justiça e Paz, qualquer problema que tivesse em Natal, acabava na Comissão de Justiça e Paz, que era um momento, digamos, início dos anos 80, você não tinha partido político. A grande maioria dos sindicatos era tudo pelego. Então, todo esse processo de redemocratização, surgimento dos partidos, sindicatos, a gente já estava acompanhando esse pessoal. A central na época era o quê? CGT? Era? Não, você tinha o quê? A grande discussão era a questão da CUT e da intersindical. Então você tinha toda uma jogada, porque CGT era lance de pelego, né? Esquema de Joaquinzão, né? Então começa as greves dos sindicatos, que os anos 80 foram anos assim muito ricos. E eu tive essa oportunidade de trabalhar a questão de direitos humanos e estar aqui, tanto que o ano passado a gente começou a fazer a história do PTRN, que a gente já fez mais de 25 gravações. E com gente que já morreu. Tipo assim, gravei com Rubens Lemos, gravei com Lincoln Moraes. Então a gente gravou com muita gente, porque por trás de nós também tem esse movimento. Porque também não existe essa de você ficar todo animado e achar que vai fazer as coisas. Você, na verdade, vai trabalhar com grupos organizados e, a partir dali, se é internet, se é slide, se é áudio, é meio, é caminho para você fazer as coisas. É só a ferramenta, né? Exatamente. Roberto, a gente vai fazer um paralelo muito assim, o que ocorreu no passado com os dias atuais, né? Porque eu acho que existe aí um abismo geracional entre a turma que está entrando agora no movimento social, né, e os mais antigos. E na sociedade como todo. Você colocou aí, quando eu entrei no movimento secundarista, etc e tal. Hoje a gente vê uma onda assim de estudante, eu vivenciei isso, cheguei a gravar, inclusive, com a turma numa escola chamada Ana Júlia aqui, de estudante secundarista dizendo assim, eu queria a volta da ditadura, não sei o quê. Imbecil, né? Com uma mentalidade assim, muito retrógrada. Pô, esse cara não sabe o que ocorreu, né? Em base aos teus estudos aqui, que isso aqui sirva também de material para quem estiver nos assistindo se formar politicamente, o que levou ao país chegar à ditadura militar? Veja só, nós somos os elementos ideológicos que estavam em jogo. Isso aqui, hoje o que está acontecendo no mundo, eu acredito que você, além dessa transição geracional, você também tem determinadas transições tecnológicas e eu acho que está vivenciando hoje uma grande transição geopolítica, entendeu? Se você não entender o que está acontecendo na Ucrânia, se você for um idiota que acha que Vladimir Putin é isso ou aquilo, você é um imbecil. Porque eu acho que ele está chegando em diversos. A gente está vivenciando um momento. Em economia, existe um termo chamado ponto de inflexão. O ponto de inflexão é aquele momento que você tem o seu ápice e depois você começa a cair. Então, o que acontece é o seguinte: toda essa nossa cultura é a dita cultura cristã, ocidental, em cima do iluminismo. Meu amigo, isso já está mudando. Então, se você pegar o pós-guerra,
né? Vamos pegar o pós-guerra. Você tem um país que é ocupado em 1500. Quer dizer, esse negócio de dizer globalizar, isso já existe há muito tempo, cara. Isso é besteira. Então você tem uma ocupação. Logo depois, a gente começa a ter a Segunda Guerra Mundial. E vamos voltar aqui para o Rio Grande do Norte. A gente tem um dado aqui muito interessante, é a localização. Então, a localização geográfica. A esquina praia, do Brasil, né? Praia, vento e sol. Você pode esculhambar tudo, mas isso aqui ninguém ganha da gente. Então, se você pegar o seguinte, qual o primeiro marco jurídico do Brasil? Você chega na expedição Gaspar de Lemos, no qual, em Touros, você tem o Marco de Touros. Aí tem o outro lado da questão. O povo traz o Marco de Touros porque as pessoas estavam fazendo chá. Então, quer dizer, você tem uma ignorância latente que não mexe, né? Então, você chega na Segunda Guerra Mundial. Aí, novamente, a questão da localização. A maior base aérea dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, aqui em Natal. Aí você tem todo um esquema que o povo dizia que Natal era muito para frente, porque Natal era uma cidade colonizada, meu amigo. Se você pegar, procure saber o que é o Esquibeu, Associação Brasileira, Associação Brasil-Estados Unidos. Era um lance para fazer a cabeça de toda uma juventude de classe média que foi ser treinada e adestrada no Império. Antes você teve os reis. Aqui em Natal a gente não valoriza determinadas coisas. Você vai ali no Instituto Histórico. Ali ao lado do Instituto Histórico você tem uma coluna do Capitólio de Roma. Você sabe o que é isso? Sim. Os Césares passavam ali. Ficava antes embaixo do viaduto Mas todo Baldo. mundo leva na sacanagem, né? Não. Mussolini tinha uma fábrica que dá. Aqui o pessoal desmoraliza. Então você tem essa questão da localização. Quando chega 1935, você começa a ter revoluções que mudam o mundo a partir da Revolução Mexicana, Revolução Bolchevique, e as pessoas começam a ficar ligadas, né? Em 1935, para quem não sabe, houve uma insurreição em Natal. Passou cerca de 80, 90 horas na mão dos insurgentes à cidade. Então, você intentona comunista, né? A intentona é uma coisa com força de louco, né? É um intento translocado. O cara mostra assim como fosse uma coisa de um bando de perturbados, mas vá entender e ler, você vê que aquilo ali fazia parte. Não deu certo. Tudo bem. Mas isso faz com que as elites locais começam também a trabalhar. Você já ouviu falar do Soldado Luiz Gonzaga, né? Sim. Soldado Luiz Gonzaga é nome de uma rua lá nas Rocas. Em frente ao quartel da polícia, fizeram lá um mausoléu. Pegaram um cara que estava de bobeira, que era chamado de doidinho, e transformaram em herói. Se você pegar o livro do pessoal da época, uma primeira edição ele não existe, do outro eles constroem. Então, a direita, a reação que não quer a questão da emancipação dos povos, ele quer ser colônia, meu amigo. Nós somos seres colonizados, né? Então, chega a Segunda Guerra, quem que mandava? Os impérios, tipo os ingleses. O americano chega e toma conta. Aí, se o Império Romano passou séculos, os americanos, se considerar que a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Bretton Woods, todo aquele lance, toda aquela configuração que rolou, o americano ser a potência mundial, chega nos dias de hoje que, quando você tem 1991, você tem a dita queda do Muro de Berlim. Isso. E aquilo ali cai o esquema da União Soviética. Então aquilo ali cria um mundo unipolar. Só que mandava era o gringo, era o americano. A gente chega hoje que a história não é mais essa. A história, a gente está no processo de
de transição no qual o mundo não vai ser mais unipolar, o mundo vai ser multipolar. Até porque os americanos fizeram muita merda. Brigaram no Vietnã, brigaram no Afeganistão, brigaram em tudo que é lugar. E a grana, meu amigo, um dia acaba. Então, hoje a gente tem a emergência de um país que está ganhando em todos os índices. Né? E qual é o índice? O índice econômico. Eu vi ontem alguém falando que uma vez perguntou a ministra da Educação da Finlândia em que eles se baseavam. Ela disse Anísio Teixeira e Paulo Freire. Então, a gente sempre, se você pegar direitinho, de 30 em 30 anos, a gente tenta se organizar, aí logo depois tem um golpe. Né? Se você pegar 35, pegar anos 60, o golpe que deram em Dilma, é sempre isso. Você vai organizando-se, dizima todo mundo, aí começa tudo de novo. Então a gente está nesse momento. Mas antes transições geracionais, transições de cunho geopolítico e tecnológico. O que fazer? Antes da gente se aprofundar mais nos dias atuais, assim, na tua concepção, quais eram os principais argumentos lá em 64 para que o golpe tenha triunfado aqui no Brasil? Cara, veja só, quando você começa a organizar, você tem que raciocinar que você tem um império e você é o ser colonizado. Quando o colonizado bota a cabeça para fora, a galera arranca. Existe ali um medo, então, do comunismo? Mas isso é baboquice, cara. Você vê o seguinte, em todos os países do mundo, se você olhar direitinho, quando eles deram o golpe aqui em 64, em meados dos anos 50, eles deram no Irã. Porque era questão, tipo assim, no meio você tem dinheiro. É petróleo, é commodities, esse negócio todo. O Irã, eles deram o golpe, botaram um safado lá chamado do Shah Reza Pahlavi, que era um marionete. Mas depois, dentro das especificidades da própria Pérsia e Irã, está falando de país de 5 mil anos. Né? Esse povo faz uma revolução e hoje é o atual Irã. Então, eu acho que a questão da emancipação dos povos, o esquema de você, de alguma maneira, botar as pessoas para comer, para ler, ter educação, é o que todo mundo quer. Mas no momento em que você cria algum tipo de movimento, os anos 60 era exatamente a chamada reforma de base. O país ainda era muito rural, muito analfabeto, mas tinha um lance de mudança. Né? Então, todos esses movimentos ligados à educação popular, a isso tudo, você tem Pé no Chão, 40 Horas de Angicos, educação radiofônica, movimento de cultura popular, isso é para trabalhar o lado do analfabetismo. Evidentemente, se você tem milhões de analfabetos, esses analfabetos vão votar, está na cara que você vai querer dar uma força para que o cara seja alfabetizado e seja alfabetizado dentro de uma questão real. Né? Não ficar, Eva viu a uva. Porra de Eva viu a uva, cabra. Então, toda vez quando algum país, leia as veias abertas da América Latina, você vai ver o que era a Bolívia. Leia a história do Paraguai. Eu estudei no 7 de setembro história que todo mundo era o inefável ditador Rosas, o sanguinário Solano Lopes, que na verdade estava atacando era a gente, cara. Os bandidos éramos nós, a serviço dos ingleses. Entendeu? Então, eu acho que por trás disso tudo tem, eu acho, a questão da emancipação, né? E você querer uma coisa de melhor para teu povo. Que é um pouco a conversa de Lula, quer dizer, você chegar para algum lugar e dizer que o cara vai comer de manhã, de tarde, de noite, é o mínimo do mínimo. Mas alguém que é do interior e nunca viu uma torneira, isso é revolução. Então é o seguinte, toda a vida, quando alguém quer ter
a sua própria decisão, o império não deixa. Está entendendo? Então, é uma luta que começa há muito tempo. Né? Você pode pegar todo o esquema do Brasil colônia, eles mataram muito índio, mas índio também tinha invocado que ia lá e detonava muito português, esses outros. Mas a gente chega num nível de complexidade, aí que a gente entra na questão tecnológica. Você entra num nível de complexidade que você não precisa mais fazer a opressão da forma anterior. Uhum. Você começa a fazer revoluções coloridas, né? Você começa a treinar uma determinada classe dirigente local para ser contra a galera. É só ver o que está acontecendo aqui, cara. Tem gente que... Qual foi uma que eu vi aí? O cara tá um filho de uma puta, de um príncipe daí, que é deputado, tá querendo acabar o esquema de controle do trabalho escravo. Então a gente está nesse nível. É verdade. Né? Então, eu diria o seguinte: a hora agora é primeiro você ter um entendimento do que o mundo é esse, quais as transformações que estão acontecendo. Eu acho que você também tem que começar a trabalhar a questão da identidade. Se você não souber qual é a tua identidade, bicho, você pode ser um cara negro e ficar tirando onda de branco. Não tem um negócio aí? Tem aquele parlamentar em São Paulo, o Holliday, né? O capitão do o cara é gay, o cara é tudo, mas o cara... Né? Então, quer dizer, eu acho que a questão da identidade passa pela questão da memória. Uhum. Né? E da política. Né? E o que você quer? Os bens, a política para aquele pequeno grupo de apaniguados, ou você pode fazer alguma coisa em que mais pessoas participem, e a gente está falando, não é de um país pobre, a gente está falando de um país super rico. E com detalhe, nos dias de hoje, a gente está num problema muito sério, porque o americano vai se fuder mesmo. Está lascado, porque não tem como voltar. Porque os americanos entraram no esquema da especulação, entraram no esquema da desindustrialização, entraram em guerras e gastaram trilhões de dólares. E hoje ele não produz mais porra nenhuma. O chinês faz tudo. Ó, o golpe lá em 64 teve o apoio aí desse império que você coloca, mas não existe uma burguesia local que apoiasse esse golpe. E quais eram os interesses, quais os objetivos? Manter a opressão, meu amigo. Aqui no Rio Grande do Norte, tem alguma empresa assim que possa estar aqui? Vamos falar em questão mais ampla. Você tem um golpe aqui em Natal. Você tinha... vamos pegar o Rio Grande do Norte, específico. Em 1964, você tinha um governador que era Aloysio Alves, egresso da UDN. UDN é esquema de atrasado mesmo, né? Uhum. Então você tinha, de um lado, um Aloysio Alves, que era um cara relativamente inteligente, mas sacana. Né? Ele era uma extensão de Narte Marise, fez caiu fora, e do outro lado você tinha as forças mais avançadas. Né? Você tinha os comunistas, você tinha os socialistas, você tinha os nacionalistas. Vale salientar o seguinte: tu acredita, esse aqui é um livro, só para você ter uma ideia, isso aqui é de 52, 53, aqui é um livro sobre as torturas na base aérea de Natal. Então, 1952, 53, faz quanto tempo que esse povo da FEB tinha voltado, da FAB tinha voltado da Itália, não tinha ido lá para defender o nazifascismo? Estava tudo torturando aqui. Só como desdobramento, só para ver como uma coisa é forte. Já ouviu falar do Hospital João Machado? Sim. João Machado é um cara que está nesse livro, olha a tortura e não diz nada. Você já ouviu falar de Vulpiano Cavalcante? Também. Todo mundo fala de Vulpiano, das torturas que tá, tintim por tintim, as torturas, que isso aqui eram cartas feitas pela própria turma, o próprio Vulpiano faz. E por que esse livro passou 70 anos para sair? Porque esse outro livro aqui,
passou, desde os anos 80, que são as memórias de Vulpiano, não saiu. Porque esse daqui, que é o livro de Dermi Azevedo, é pouco conhecido. Porque esses eram resistentes. E imagina o cara ser preso porque estava fazendo uma campanha do petróleo é nosso. Chega a ser da puta de rir, né? Então o cara era a favor do petróleo para o povo brasileiro e eles matavam, eles torturavam, eles arrancavam unha. O povo enlouquecia sendo torturado. Por quê? Existia uma Guerra Fria, existia um império que queria botar todo mundo... Vocês aqui são todos colonos. Então, isso tudo gerou o quê? Qualquer um que fizesse, levantasse a cabeça, podia ser do Vietnã, podia ser na Coreia, podia ser na Venezuela. Você já notou que todo cabo que não presta é amigo de gringo? Você pode ver, nenhum presta. Hugo Chávez não presta, a galera lá da Bolívia não presta. Agora, o rei da Arábia Saudita, que pega um cara, como eu pegasse aquele cabo ali, eu pico o cara todinho. Uhum. Não deu nada, porque tem interesse. Então, você tem que colocar sempre... você tem sempre resistentes querendo dar o pinote para não ser colonizado. Nós somos colônia. E aqueles outros, forças armadas, judiciárias, esse povo tudo é vendido. Recebe grana. Então, aí pegaram novas formas. Quem é Sérgio Moro? Sérgio Moro é um agente da CIA. Não é isso? Então, aquele povo começa a fazer revolução colorida que fez no mundo inteiro. Começa... Isso que esses caras fizeram com o pré-sal, o que esses caras fizeram com a grana da Petrobras é um escândalo em qualquer lugar no mundo. Mas a gente está tão acostumado com safadeza que a gente acha normal. Então você tem 260. A Luiz Alves de um lado, Djalma Maranhão, Brizola, o povo todinho do outro. João Goulart tinha 60 e tantos por cento de aprovação. Mas João Goulart, ele ia complicar. Ele ia querer fazer a Petrobras, ele queria fazer a Eletrobras, ele queria fazer as coisas mais que fosse para o povo brasileiro. Então derruba, meu amigo. Como aconteceu em outros países. Mesma coisa, Chile e tal. Então vai ser sempre isso, Will. Então, se você não tiver uma visão que você tem impérios, esses impérios querem te sugar até a medula, quer que você seja o vassalo, vai ter sempre aquele ali que come, né? Manda o cara estudar lá nos Estados Unidos, né? Aí o cara adora rock e tal. É muito fácil fazer a cabeça da galera aqui. Lá lá nos árabes é mais complicado, né? Uhum. Porque línguas diferentes e tal, então para você fazer a cabeça dessa galera é mais complicado. Monteiro, eu não sei se tu concorda com o que eu vou falar agora, Roberto, mas todo o elemento reacionário de disputa ideológica, né, eles atacam muito a questão do conhecimento, né? As universidades, as escolas, professores. Como é que era a realidade das universidades? Você que vivenciou isso aí. Qual a diferença disso da Guerra Civil Espanhola? Tinha um milico lá na Guerra Civil Espanhola que ele dizia o seguinte: quando eu vejo a palavra cultura, eu puxo o revólver. Quem é que quer alguém que tenha consciência? Quem é que quer alguém que tenha noção dos seus deveres? Né? Que, tipo assim, o cara sempre joga, não, é coisa de Deus, mas uma porra, o negócio é esse? Estou falando, a própria igreja já se rebelou disso, já não está mais nessa. Então, eu acho que o grande desafio nosso agora, eu acho que é a questão da informação, né? Eu acho que é informação, formação, consciência crítica. As pessoas têm que ter consciência crítica. Por quê? Essas novas formas de opressão que eu estou falando agora, né? Você tem lance de fake news, você já tem
Não precisa mais nem comprar jornalistas, os caras já vão criar máquinas de criar as matérias. Conteúdo. Então, faz uma matéria na perspectiva, a mesma matéria, muda lá o software, é como fosse o Will dando o estilo dele e Roberto dando outro. Então, a gente está vivenciando esse tipo de coisa, né? E eu digo muito o seguinte, prestem atenção o que está acontecendo na Ucrânia. Não entre nessa de achar, porque toda essa mídia que está, é tudo vendida, cara. Você vai confiar em Globo, né, nessa canalha toda de SBT, é tudo bandido. É tudo a soldo. Porque se aí, porque deu no New York Times. Não, New York Times é da CIA, meu amigo. Sacou? A grande maioria desses jornais é de soro. O que está acontecendo hoje é o seguinte: termina a queda do Muro de Berlim. Essa aqui é uma questão essencial. Porque parece que não tem nada a ver com a gente, mas tem. Você termina a guerra, a questão do Muro de Berlim. Acaba a União Soviética e deveria acabar, né? A OTAN acabou a guerra, exato, mas ele sai para acabar de lascar o russo. Porque essa galera tem raiva de russo desde a época de Napoleão. E toda a vida perde. Né? Depois a mesma coisa, chega Hitler lá. E outra coisa para quem está assistindo, não fique pensando que quem ganhou a guerra foram os americanos, dia D, soldado do raio. Não é porra nenhuma disso. Você tem que entender o que foi a Operação Barbarossa. Você tem que entender o que foi Stalingrado. O russo ganhou a guerra e o mundo ganhou a guerra através de Stalingrado. E um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, disse: todos esses intelectuais aqui de Natal torciam pela Alemanha. Então não muda muito não, cara. Todo esse povo, cabeça feita, continua achando que Putin é o ditador. Né? Zelensky é um filho da puta. Cara, ó, o tema aqui é sobre a ditadura militar. Mas né? Isso muda aqui. Não. Sabe? Muda demais. Então, o mundo que vem aí vai ser moldado, vai ser plasmado no que está acontecendo na Europa, porque nesse momento a Rússia está brigando contra a OTAN, Estados Unidos e quase 40 países. Nós vamos chegar aos dias atuais, mas, tipo, qual é a realidade que eu vivo hoje, né? Até para você nos ajudar aqui. Tem cara da minha idade que não vivenciou ali os anos de ápice da ditadura militar, com o discurso de que o seguinte: na época da ditadura a criminalidade não era como era hoje. Existia um incentivo que a ditadura militar construiu universidade. Né? Existia emprego, segurança. Como é que era a realidade do trabalhador na época da ditadura? Por que se desconsidera tanto a questão aí da violência, da tortura? Rapaz, Will, como é que era a vida nessa época? Você sabe o seguinte, o analfabeto, ele é lasca, né? Porque, e o analfabeto na internet ele é pior, porque ele se acha, né? Quando não entende porra nenhuma, né? Hoje você tem especialista para tudo, né? Eu tenho um amigo chamado Fernando Mozinho. Mozinho é daqui, mas mora muitos anos em Brasília. Ele trabalha na liderança do PSB lá na Câmara. Ele disse: rapaz, aqui em Natal tem muito isso, todo mundo entende de tudo, é como futebol, né? Todo mundo fala de futebol, dessa confusão da segurança pública, todo mundo entende de segurança pública, mas ninguém estuda. Como é que tu vai entender de uma coisa se você não aprofunda? Uhum. Eu acho que a gente tem que primeiro trabalhar o seguinte: a gente tem que mexer no esquema da educação. A gente tem que trazer educação para todos. Você tem que ampliar a questão da cultura geral. Eu acho que hoje tem coisa muito mais interessante do que antigamente. Eu gravei com muita gente das antigas, tipo assim, o Birajara Macedo. Bira era jornalista, foi do grupo dos 11, nacionalista. Ele dizia: cara, hoje é melhor. Porque antigamente você não tinha emprego, você não tinha nada. Sabe qual era o maior empregador nos anos 60 aqui em Natal? Os Correios. Porque tem tudo que é município, tinha alguém. Então, era tudo funcionário público. É maior do que a educação? Você sabia que em Natal não tinha Secretaria de Educação.
Quem criou foi Djalma Maranhão. Então, eu vou dar para você um exemplo do esquema da educação, como não interessa para a classe dominante. Você tem o prefeito. Eu indico isso aqui, é o livro Lendo e Aprender, da campanha de pensão do professor José Wilton Germano. É um livro massa que você vai ver que foram tentadas formas de educar. Forma barata. Por quê? Você vê o seguinte, até o nosso povo de esquerda não fala mais. Você vê no discurso de Fátima, analfabetismo, reforma agrária. Isso até no pessoal moderado na época, tipo assim, do povo da Igreja Católica, eu tenho alguns documentos lá que falam de reforma agrária. Isso tudo o que rola. Djalma fez uma campanha. Imagina, começa a pensar as campanhas que você vê hoje. Natal, 200 mil habitantes. E faz uma campanha com 200 comitês nacionalistas. De bairro em bairro. De rua em rua. Entendeu? E Djalma fez uma campanha de cima para baixo. E perguntando às pessoas, o que é que vocês querem? Escola, 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 escola. Aí chega um dia e diz, tudo bem, é escola. Como fazer a escola? Porque se fizesse a escola da forma convencional, não tinha grana. Aí o que é que faz? Aí alguém lá na roca faz de palha. Aí o cara levou a sério. E começou a fazer a escola de palha, que é a questão do acampamento de pé no chão também se aprende a ler. Eu estou dando essa ideia, essa história, para mostrar que eu não estou falando de autores, eu não estou falando de filósofos, eu não estou falando de sociologia, eu estou falando de uma coisa concreta. Você tem uma campanha que, para crianças, pega mais de 20 mil pessoas, 10 acampamentos escolares, você tem, nas maiores, porque Natal, naquela época, era pequena, né? Você tinha, como todos sabem, Natal é como Salvador, você tem a cidade alta e tem a cidade baixa, que é a Ribeira. Né? Que eram os antigos Xarias e Canguleiros. Então a cidade, o máximo era você ir para o Alecrim, que tinha as quintas, e depois você tinha hoje um dedo de Serra Rosado, que era chamado de Carrasco. Então foram feitos 10 acampamentos escolares. Quando os caras deram golpe, a primeira coisa foi desmontar tudo isso e tocar fogo. O Nuno já dizia, de pé no chão também se aprende a ler. Que a Unesco, uma daquelas revistas bem sacanas, saiu numa revista chamada Seleções, disse que era, na relação custo-benefício, é tipo $1 por. É engraçado, não sei se você gosta de prestar atenção nessas filmagens antigas. Você não vê produção, cara. Hoje tu tem produção do apoio, antigamente não existia. Você pega aquela marcha de Bob Dylan, ali do Congresso, que tem 100 mil pessoas, não tem produção. Hoje qualquer banda safada aí tem mais produção. Porque naquela época a questão da tecnologia, não, eu lembro que quando tem Bob Dylan e outra cantora bem famosa, o cara que ajeita o microfone é um cara da segurança. Pegue esse negócio antigo para tu ver como o lance, eu acho que ficou. E eu acho legal isso, não estou dizendo que é coisa boa, não. Mas o que acontece é o seguinte, não só em Natal, não só no Rio Grande do Norte, aconteceram mais de 80 experiências de educação popular. Só no Rio Grande do Norte a gente teve pelo menos 3. Você tem a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, você tem as 40 horas de Angílio Paulo Freire, e você tem as escolas radiofônicas. Isso não era interessante para os milicos. Tentaram destruir, mas houve resistência, né? Sim, mas todo mundo foi embora. Muita gente morreu. Muita gente foi torturada. Tipo assim, um país para criar um Celso Furtado ou criar um Chico Buarque passa muito tempo. Como é que era esse esquema da tortura, da perseguição aqui no Rio Grande do Norte nesse período? Na verdade é o seguinte, a gente é acostumado a matar índio e negro, né? Você tem dado assim da quantidade de desaparecidos aqui? Sim, eu tenho os dados aí, daqui a pouco eu te mostro. O que acontece é o seguinte, a gente está acostumado a matar, a torturar
índio e negro. Né? Então, pau de arara é uma invenção brasileira, né? Nitidamente brasileira. Dar cacete em escravo é normal. Quer dizer, não faz muito tempo, não. Quer dizer, lá em Pernambuco, teve um fato muito conhecido que trabalhadores brancos foram fazer obra assim, no meio da rua e todo mundo ficou espantado. Gente branca trabalhando. Porque só quem pegava no pesado era gente preta, né? Por quê? Você teve todo o comércio, você teve toda uma traficância. Né? Um dia desse eu estava vendo um artigo muito interessante, no qual dizia que Ursula von der Leyen, aquela nazistona lá da União Europeia, o cara pega, dá um rolê na vida dessa mulher, o povo dela era nazista. E uma outra galera da família era americana e que tinha a ver com a guerra da secessão do lado de quem é a favor da escravidão. Então você tem toda uma galera que trabalha para que aquilo continue sendo o que era. Mas tem outros que tentam mudar. Então, uma experiência como essa, você bota abaixo. Mas logo depois aparece um Brizola e faz um CIEPS, que é um pouco parecido com isso. Uhum. Eu tenho um amigo chamado Ricardo Balestreri, que ele estava trabalhando agora lá no estado do Pará, que ele fez uma coisa muito legal, que talvez seja a mais interessante experiência prática de direitos humanos no Brasil hoje, que ele criou as chamadas Ilhas de Cidadania, que é uma mistura de pé no chão com CIEPs e high-tech. Então a gente sempre vai ter, Will, de alguma maneira, esse tipo de coisa, mas a gente tem que acabar o seguinte: daqui a 20 anos vai ter outro golpe e eu e você a gente vai entrar no cacete porque está discutindo isso? Agora, muita coisa não depende só de nós. Né? Tipo assim, você acha, se Trump fosse o presidente, o golpe não teria sido dado no Brasil? O golpe não foi dado no Brasil, não foi por questão da organização do povo resistindo, porque o americano não tem interesse que Lula caísse. Uhum. Eu acho que a gente tem que agora, primeiro, eu acho que a consolidação da democracia, né? Eu acho que a gente vai ter que botar a galera para comer, botar o povo para tirar a lombriga, começar a estudar. Por que na China você vê aqueles menininhos com 5 anos de idade tocando violino? Porque cuida do povo. Né? Então, a gente tem essas coisas locais, quer dizer, de qualquer maneira, um safado, como um nazista, como Bolsonaro não está, já é uma boa coisa, mas esse cara deixou a terra dizimada, né? A gente vai ter que reconstruir as coisas, né? Eu acho que a gente vai ter que, de alguma maneira, trazer a questão, eu não digo nem do humanismo, eu acho que é a questão da humanidade. Porque eu acho que a gente chegou num ponto aqui no Brasil que você vibra quando alguém está com câncer. Então, eu acho que o processo civilizatório a gente vai ter que retomar. Está entendendo? E eu acho que a gente vai ter que fazer com muita tranquilidade. Fazer, tipo assim, eu já sou, de alguma maneira, uma transição. Né? Se eu, digamos, termino a minha faculdade em 1976, se eu tivesse 10 anos a mais, talvez eu tivesse entrado no cacete. Ou tivesse do outro lado. Não é isso? Então, quer dizer, hoje, o que a minha geração está aí, eu acho que tem que fazer a transição com a tua e a outras que vêm, cara. Esse tipo de trabalho que tu faz parece ser coisa pequena, mas é legal. Entende? Se tiver eu, você, mais 20 fazendo, você vai começar, sabe o quê? A fazer as pessoas, pô, já existiu isso. Como é que a gente pode retomar isso sobre novo aspecto? Porque também você não vai querer repetir de uma forma igual. Né? Mas eu acredito que o quê? Você trabalhando a questão do que se chamava antigamente bem comum. Né? Isso aqui é um negócio já mais
interessante, que é o homem novo. Como é que você pode trazer alguém para que a escola não seja aquela coisa chata, sabe? Que você tenha a sensibilidade de saber o que é um lance da poesia, o que é o lance do teatro, o que é o lance, digamos, da literatura. Isso você só vai conseguir isso num esquema de liberdade, né? Quer dizer, a gente tirando o esquema da escola sem partido, que isso é tudo de gente nojenta, escrota, né? Os Stevenson da vida, esse povo aí, cara, esse povo tem que ser deletado. Mas o esquema do delete tem que ser através de uma luta e de avanços dentro do esquema da democracia. Eu acho que muitos desses elementos, como o Stevenson, esses idealizadores da escola sem partido, a turma que brada aí, tem que voltar à ditadura militar e tal. Vão se dar bem, né? Não sei. Acho que... Porque ele era uma coisa, ele é senador, ele não sabe nem o que é o Senado, mas é senador da República. Ó, tem um livro muito interessante, Will. Eu não estou querendo complicar, não, porque eu gosto de falar descomplicado. Mas existe um livro muito interessante daquele filósofo francês, que ele fala sobre o Subterrâneo da Liberdade. E o Subterrâneo da Liberdade são 2 volumes. E nisso ele mostra que, às vezes, uma pessoa medíocre, em determinado... Eu estou falando de Jean-Paul Sartre. Uma pessoa medíocre em um ambiente contaminado, em um ambiente doentio, que o Brasil é um país doente hoje, você pode virar uma autoridade. Quando você vê esses caras que foram para o Congresso Nacional, eles não têm nem noção o que é o Congresso Nacional. Estou falando das regras estabelecidas, né? Você ter um legislativo, um judiciário, etc, etc, porque aqui tudo virou esculhambação. O exército vira milícia, né? O avião de força aérea para levar cocaína a gente tem que voltar a uma certa normalidade e colocar o que fez merda, dança. Entendeu? Eu acho que a questão do processo civilizatório, e eu não estou falando aqui de socialismo, que eu ficaria até mais animado para falar. Eu estou falando de questão de humanismo. Eu estou querendo falar de você ser civilizado e não ser alguém que vai resolver as tuas pendengas tocando fogo. Tu viu? Ontem, esse é o Brasil de hoje, cara. Você fica. Tá todo mundo armado, né? O cara foi botar combustível, o frentista ficou puto, jogou a bomba no cara e tocou fogo, cara. Isso é barbárie. Isso é os anos de Bolsonaro, né? Então acho que a gente vai ter que voltar, de alguma maneira, a baixar um pouco a bola, porque isso tudo é programado. Esse negócio de dizer que a política é algo sujo, que todo mundo é safado, não é. Eu voto em gente que presta. Você acha que existe uma lacuna quando se debruça a estudar a ditadura militar, os elementos ideológicos que se deram ali? Você acha que existe uma lacuna com a falta de acesso os documentos são julgados ultra secretos, abrir os arquivos do DOPS, da ditadura? Rapaz, isso hoje de alguma maneira está mais aberto. Eu diria que após a Comissão Nacional da Verdade, isso hoje existe. O problema, uma coisa é você ter acesso, a outra coisa é você ter posse e outra é você divulgar. Uhum. Então, o nosso trabalho, eu vou mostrar o seguinte: isso aqui é sobre Vulpiano, esse aqui é do campo de concentração de Parnamirim, isso aqui é a história de Dermi Azevedo. Vou contar só uma para você sacar. Dermi, quando, nos anos 60, o Frei Tito, acho que é 60, final para 70, esse Frei Beto é de 69 é antes, o Frei Tito foi muito torturado. Sim. E o Frei Tito, ele estava querendo suicidar e estava no Chile. A galera da LN manda Dermi para lá para conversar com o Frei Tito. Você acha que ele foi de avião ou foi de ônibus? Ele fez a pé. Ele atravessou a Cordilheira dos Andes, está tudo aqui a pé. Ele foi junto com uma pessoa como guia,
que depois foi morto na América Central. Ele conta bem direitinho que depois ele vira correspondente da Veja ou em Roma ou em Paris e vai encontrar com os filhos desse cara, que a CIA cercou esse pessoal na América Central. Esses caras morreram de inanição. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga lá de Pernambuco, que o pai dela foi morto na Grande São Bento. Ela e a mãe, ela bebê, ela foi morar no Chile. Sabe o que Pinochet fez? Imagina que uma favela dessa daqui, de Natal Grande, o exército chileno derrubou tudinho com tanque de guerra. Então, a gente vive coisas bárbaras, a gente vai ter que aprender a manter essa memória, você vai aprender a ter identidade, mas ao mesmo tempo você tem a obrigação de fazer uma leitura atual do mundo. Entende? Quer dizer, você está na época da fibra óptica, você está na época de, sei lá, eu mexia com VHS. VHS é outra coisa, mas você pode transformar o VHS em digital e fazer outro tipo de coisa. Né? Você não tinha telefone celular. Então, dentro desse mundo que está aí, como é que a gente pode contrapor para que as pessoas tenham noção dos seus mínimos direitos? Declaração Universal de Direitos Humanos. Você tem determinados direitos mínimos que esses últimos anos nós perdemos, cara. A gente estava conversando aqui antes sobre a questão da precarização, né? Uhum. O cara acha que é isso ou aquilo porque tem um carro e ele trabalha, na verdade, para os outros. Então, eu acho que só a discussão, só a compreensão, só o aprofundamento, é conversar, é debater, é ler. Programas como esse, se tiver vários, melhor ainda. Por isso que eu falei sobre a questão da lacuna. Eu sou de esquerda também, mas eu acho que a própria esquerda ela peca às vezes. Vou dar aqui um exemplo. Tem muita esquerda identitária aí, né, meu amigo? Tem muito cara que luta de classe não é mais referência, né? Não, mas o que eu vou colocar aqui não tem a ver com isso. Você pega ali, ó. 30 de dezembro de 2022, último dia de mandato de Fernando Henrique Cardoso. O cara instaura um decreto que pega esses documentos da época da ditadura militar e aumenta o prazo de 30 para 50 anos. A restrição desses documentos são tidos como ultra secreto. Sendo que o projeto ele dizia o seguinte: daqui a 45 dias isso aqui entra em vigor. Aí o Lula assume em 2023, sobe a rampa e tal. Deixa eu só terminar. Tinha 45 dias para fazer com que esse decreto não virasse projeto de lei. Aí o governo não fez. É verdade que a Dilma ela implementa uma lei que facilitou mais os acessos, mas esses documentos que são ditos de ultra secretos, ele ainda está sob a detenção da ABIN, os órgãos de segurança, e a população não tem essas informações. Isso faz com que um monte de cara desse que torturou, que flerta com a ditadura ainda hoje, esteja impune e disseminando essa ideologia de ódio. Will, eu acho que não é só isso. Sabe? Tipo assim, Bolsonaro foi mais adiante, que ele, até para atos administrativos, ele botou 100 anos. Lei, se tem a lei, você faz outra lei. E para fazer outra lei, você tem que ter maioria e organização. Agora, como eu estou trabalhando direto essa questão de tortura, negócio, a coisa não está tão assim de bobeira, não. Eu tenho lá em casa toda a íntegra do Brasil Nunca Mais. 1 milhão de cópias Xerox. Eu diria que esse talvez o problema é como é que a gente vai divulgar ou chegar até as pessoas o mínimo que a gente tem. Se antigamente não tinha nada, hoje a gente tem alguma coisa, mas a gente não consegue que aquilo ali chegue a mais gente. Então, isso aqui, cara, tem a história muito interessante. Tá, mas ó, você está falando da iniciativa sua e eu estou falando da iniciativa de governo. Não, veja só, eu estou falando Qual o problema em um governo liberar os acessos a esses arquivos? Não, mas eu acho que a questão não é só essa. E assim, eu concordo quando você fala do Bolsonaro, mas tipo, o Bolsonaro usa uma desculpa
de um projeto implementado pela Dilma Rousseff, que ele diz o seguinte: olha, se o governo pode manter o sigilo em coisas inerentes à moral, íntimas e etc e tal. Então ele coloca ali, aproveita dessa lei criada por Dilma e aí botou para 100 anos. Compra de cloroquina pelo Exército, tá como um segredo de Estado. Informação sobre informação sobre políticas de acesso a armas, está em segredo de Estado. O processo de rachadinha de Flávio Bolsonaro está em segredo de Estado. Agora, nós vamos falar de Bolsonaro, ótimo, tem um acordo. Eu não consigo conceber como um governo do PT não abre esses arquivos de forma federativa para a gente saber quem foram os torturados, quantos estão sumidos, negócio, ó. Isso não é o governo, pode ter o governo que quiser. Na verdade, quem não libera isso aí é o próprio pessoal das Forças Armadas, e não estão mais com eles. Eles já passaram para a galera deles. Tipo assim, você acha que as coisas relativas à guerrilha do Araguaia pode ter o que for, esses caras têm guardado. Agora a gente tem que ir por parte, tá entendendo? Eu diria o seguinte: quando eu entro em movimento, você não tinha acesso a nada. Hoje, tudo que aconteceu em 64, relatório, agora tem coisa que os caras fazem sem nada escrito. Eu diria o seguinte: se você quiser hoje aprofundar o que foi a ditadura de 64, você tem coisa pra caceta, bicho. Eu digo, o cara que fez a repatriação é um amigo meu. Então, o que é o BNM? Então, eu dou até a dica que os caras entram Brasil, nunca mais digital. Você entra lá, tem mais de 1 milhão de páginas. É impossível você ler isso. Mas eu estava sabendo que o BNM, o Brasil Nunca Mais, são 711 processos na íntegra, que dá 1 milhão de páginas. Então, o BNN 1, 2, 3, 4, 5. O 46 é do Rio Grande do Norte. Então, se você quiser já ir em cima, você não precisa ficar logo em 1 milhão de páginas. Uhum. Você entra no 46, que tem aí 40 mil páginas. Está tudo lá. Então, o que está, de alguma maneira, escrito, você vai acessar muita coisa. Está entendendo? A gente não teve tempo ainda de dar uma esmiuçada em todo o material, porque é coisa pra caceta. Aquele livro, como o nome estou lembrado. O primeiro livro que o cara já fez em cima disso, eu não estou lembrado agora o nome do autor. Mas os caras só foram fazer nos anos 90. Tá entendendo? Então, veja só. Quando Dilma Rousseff era da Casa Civil, ela mandou digitalizar todo o material do Itamaraty. Depois parou. Eu lembro que a companheira Luísa Nóbrega, que foi companheira de Emanuel Bezerra, um dia ela foi lá em casa, Roberto, material, eu tenho só isso aqui, mas eu tenho certeza que no dia que digitalizarem isso aqui pode rolar, porque ela morou muitos anos em Portugal. Pode esperar que, em tese, o adido militar deve ter feito o relatório e ter mandado. Então, aqueles milhões de material que estava chegando, esse material, de alguma maneira, os caras botavam para tomar conta de... Quer dizer, o cara que eles botaram para tomar conta de cultura era um cara que fazia símbolo nazista, fazia gestos nazistas. Então, a gente está naquela de retomar as questões, né? Esse material que você está falando pode ter coisas assim, mas a grande maioria está disponível. E não tem ninguém para ler. Como é que tu vai ler 1 milhão de negócios? Agora, quando eu falo isso, eu não estou falando por mim. Porque eu faço parte de um grupo que levanta esse tipo de coisa. Eu trabalho as questões locais. Agora mesmo, vou dar para você um exemplo bem concreto. Eu estou trabalhando o acervo da advogada pernambucana Messia Albuquerque Pereira. Messia, a partir de 64, ela foi uma das grandes advogadas de preso político do Nordeste. Dessas 500 pessoas que ela defendeu, 60 são do Rio Grande do Norte. Por que acontecia isso? Quando faz de conta que o Will é preso. O nome dele é Igor, é advogado e entra com habeas corpus. Então,
ele mandava para Recife e virava uma segunda instância. Aí o que é que acontece disso tudo? O material de Messi, essa mulher defendeu gente pra caceta. Por isso que quando você conta essa história de uma pessoa jovem dizer que é a volta da ditadura, ele não tem noção do que está falando, ou ele é um caba muito ruim, muito escroto. Entendeu? Então, determinadas coisas que aconteceram, e às vezes ele fica meio sentido, porque nos anos 60, o pessoal da luta armada, muitos eram de classe média, né? Quer dizer, o cara quando entra, a polícia quando entra, já abaixando a porta, num bairro periférico, e pegando um indígena, um negro, ou qualquer, ele não está nem com o negócio de direitos humanos. Então, eu diria o seguinte, o que é que a gente está fazendo agora? Ela tinha um diário. Cara, ela tinha esse diário que era para não enlouquecer. O que ela conta de dramas humanos, tipo assim, mulher atrás de marido, atrás de filho, e esse povo tudo quebrado de pau. Isso é um material que ainda está inédito, que a gente de alguma maneira vai colocar como outros estão colocando. Está entendendo? Eu diria o seguinte, Will, a pessoa que quiser pesquisar o que aconteceu nos anos 60, você vai ter muito material. Eu concordo com você que tem outros. Lembra da história de um coronel lá no Rio Grande do Sul que mataram? Esse cara estava cheio de documento lá. A galera foi e queimou. O cara que é do próprio grupo. Então, queima de arquivo, né? Queima de arquivo, porque o que acontece é que tanto as 3 Forças Armadas, esse povo tiraram esse material. Porque eu sou filho de milico. O papai era coronel do Exército. O papai era dentista, coronel do Exército. Fez faculdade, depois entrou. Milico é o seguinte, ó. O Will diz uma coisa, Igor faz, é tudo por escrito. Exato. Agora, você teve Oban, você teve DOI-CODE. Isso não tinha isso. Porque na época do DOI-CODE e da OBAN, às vezes, dentro do esquema de quebra de hierarquia, um capitão ou major daqueles barra pesada, tipo um Bolsonaro inteligente, ele dava grito em general. Então, você, mesmo no esquema da quebra da legalidade, até isso rola. Entendeu? Tem coisa que são grupos que fazem, e isso é mais ou menos como um esquema de grupo de extermínio. Entra grana. Entendeu? Se você pegar, naquela época, as disputas do grupo de Fleury com o de Perdigão, que era o cara que aloprava no DOPS, o outro que era do DOI-CODE, o outro que era do CNMA da Marinha, o outro que era da aeronáutica, da Marinha, eles, de alguma maneira, eles brigavam entre si. Você já ouviu falar do capitão Guimarães? Já. O capitão Guimarães era do órgão de inteligência do Exército e virou bicheiro. Está entendendo? Essa que talvez seja a novidade que está rolando a partir de agora, é que as Forças Armadas, pelo menos em termos de opinião pública, eles sempre estavam ali, né, colado. Igreja, Forças Armadas. Esses caras estão virando bandidos. O que esses caras fizeram ali, vai lá rolar o que está acontecendo em Roraima. Olha o que aqueles caras fizeram de safadeza botando essas igrejas. Então, o Brasil chegou num nível que a gente perdeu o controle total. Agora é como, sabe o que é? É como a tua casa, isso aqui fosse bombardeado. Você entra, é para saber se escapou um pedaço daquilo, do outro, mas eu não estou querendo com isso virar uma pessoa, vamos com calma, etc, etc. Mas o problema é que está vivenciando um esquema. Até um dia atrás, os caras faziam a locução na rádio, dizendo que o golpe, que o esquema de 35 e 64, esse talvez seja o primeiro ano que os caras não vão dizer, o clube militar vai fazer, mas as Forças Armadas, nesse tempo, dizer, não, 64 foi massa. Então a gente está numa guerra que é uma guerra interna, a gente está num esquema de
mudar um pouco a questão da mentalidade. Um retorno dos militares para a política, né? Muito forte. Cara, eu acho que eles estão meio ruins, né? Porque geralmente esse povo é tudo capitão do mato, né? Uhum. E você vê, ó, depois do Pazuello... Na tua avaliação, como é que a gente deve enfrentar esses filhos da ditadura militar nos tempos atuais? A gente viu aí o que foi 8 de janeiro, né? Aquela... Não, e não dá porra nenhuma, né? Então, como enfrentar isso na tua avaliação? Organização. Coisa que a gente não tem ainda. Uhum. Porque, na verdade, os milicos são tudo safado, cara. Quer dizer, eu diria o seguinte, as Forças Armadas, voltando ao que eu estava dizendo, antigamente você tinha ainda uma certa, Forças Armadas e tal. Quando houve aquele GLO lá no Rio de Janeiro, esses caras criaram, eles ficaram junto com milícias. Vai atrás do Pazuello, vai atrás do Braga Neto. Esse povo tudinho faz parte de organização criminosa. Se você pegar a escola... Onde é que tu já viu um almirante ir atrás de contrabando de mulher de presidente? Então, isso dentro do esquema do que seria a seriedade, a questão da hierarquia. Estou falando de um presidente que é capitão... Uhum. Que é manipulado, é um idiota, né? Mas ele fez muito bem o papel dele. Então todo esse povo, milhares de milico, tudo mamando, né? Entra cocaína, entra tudo. Então, isso é uma coisa que a gente não tinha. Ou se tinha, a gente pensava que tinha um certo ar de seriedade. Eu lembro que papai... Eu comecei a virar um cara com ideias mais às esquerdas, bem jovem, né? Papai chamava o Exército Glorioso. Eu não quero nem pensar, mas você chega com uma pessoa que pensa assim, cara, era 29 quilos, né? Se tem 29, quem é que leva 29? Deve ter 30, né? Uhum. Os caras devem ter cheirado no meio do caminho, né? Então, a gente chegou num nível de esculhambação, como é que a gente vai dar seriedade nessa porra? Quais são as regras? E isso são as regras locais, né? Você acha que é possível que toda essa turma aí saia impune, como foi na ditadura militar, os torturadores? Rapaz, em tese sim. Mas agora tem um dado novo, né? Parece que o Supremo vai... Ele já... Ali deve ter grandes negociações, né? A gente só sabe depois, né? Porque esses caras, na verdade, eu acho, esses caras não deram golpe, porque os americanos... Que é meio constrangedor, né, cara? Você não dá o golpe. Eu acho que o imperialismo não tem interesse em fazer ditaduras, dar golpes. Não tem, porque ia dar merda. Já existe uma economia extremamente globalizada, imperialista. Já pegaram tudo, já pegaram o pré-sal, já pegaram tudo, tá ganhando todo o dinheiro lá dos dividendos da Petrobras. Agora, me preocupa muito e essa turma, não só quem teve no dia 8 de janeiro, mas também quem financiou, sai impune desse processo. Né? Isso tudo mas que cria um lance, por quê? Tem um lance aí que eu queria que você comentasse também na sua fala. Qual a dificuldade do governo hoje? Por que se opõe à abertura do CPI e isso dá força para a direita? Vamos abrir a CPI lá do 8 de janeiro e tal. Rapaz, isso vai dar mais se tá funcionando, cara. Você pode ser puto da vida com Alexandre de Moraes, mas tá funcionando. Uhum. Faça o paralelo do que houve nos Estados Unidos, vê se aqui não está muito mais rápido. A gente também tem que ser realista e fazer determinadas avaliações. Na verdade, não pegou todo mundo. Ali está até a boca, aqueles generais estão tudinho. Mas só eles... De empresário, até agora ninguém foi chamado, ninguém botou a tornozeleira. Não vai aparecer, mas eles vão baixar o fogo. Tem gente pra caceta preso. Quem sempre fica preso são os idiotas. Você sabe quem fica preso? É sempre Jorge Abafador, né? É o animado, o que não tá entendendo porra nenhuma. Aí prende. Porque quem manda, esse nunca vai ser pego. Não vai ser pego. Porque o jogo é alto. Agora, a gente está num seguinte momento, né? A gente chega ao dia 31 de março, né?
em tese, né? Em tese, não vai ser... Porque esse povo tem um negócio que é bem esquisito, né? Eles fazem um texto, aí reúne a tropa em tudo que é lugar e lê. Talvez não tenha esse ano, porque todos os anos teve. Uhum. Sempre teve. Né? Então, isso é um processo, né, cara? Não tem um negócio lá de metodologia da ciência, si, somente em si. Eu acho que a gente tem que partir para cima, né? A gente tem que ter uma leitura de realidade, você tem que ter uma leitura local, regional, nacional, né? Mesmo com isso, se você é uma pessoa que diz assim, é porque os russos é isso, meu amigo, você não entendeu nada. Não entendeu nada, porque hoje ninguém sabe que isso vai dar. Em tese, eu posso até dizer, cara, um mundo bipolar está rolando. Os americanos vão ter força, mas não vai mandar como antes. Não manda como antes. Por quê? Existe um autor chamado Gramsci. Gramsci diz o seguinte: em momentos de crise, você sabe o que vai acabar, mas você não sabe o que vai surgir. Mas, em tese, o que vai surgir é algo que vai contrapor aquilo que era dominante. Entende? Então, a gente está exatamente no momento em que o mundo ocidental ele não vai ser mais a grande referência. Então, o teu filho ele não vai mais vai ficar animado em estudar francês, inglês. Ele vai estudar mandarim se ele tiver juízo. Como eu tenho vários... Você vê de vez em quando o pessoal, estudei na China, tal, o cara morou lá, tal, porque o mundo está mudando, porque não é que um vá substituir o outro, vai em tese, mas esse não manda mais sozinho, porque ele não tem mais a força. Por quê? O que segura isso tudo é a questão da arma, cara. Por que não mexeram na Coreia do Norte? Vai mexer lá que eles soltam uma bomba atômica. Entendeu? E vai mexer com a Rússia. A Rússia tem os Kinzhal, tem os melhores. As melhores armas hoje, hipersônicas, são russas, porque o americano, né, porque o povo brasileiro é corrupto, o mais corrupto americano é a indústria. Pegue, o americano gasta hoje 800 bilhões de dólares, vai para 1 tri. Isso tudo é entre eles. O que acontece é o seguinte: o russo, o chinês, ele faz a arma mais barata, porque a arma que ele faz é para se defender, não é para atacar. Então, esse é o mundo que... O que a gente pode fazer? Você faz o teu programa, tu levanta as tuas histórias, a gente entra em contrato um com o outro, sabe que aquilo ali está mais acessível do que você estava imaginando, né? Uhum. A tecnologia, a gente está fazendo aqui uma coisa que é relativamente barata, que eu lembro quando a gente começou a mexer com vídeo, você tem que fazer em uma TIC. E uma TIC mínima era 25 mil dólares. Multiplica aí por 5, vê como é que é. Depois aparece a VHS, depois aparece Super VHS, depois aparece a linha industrial, rola celular. Mas o principal é como isso vira ferramenta de transformação, né? Isso. O que você faz é para mudar, é para ajudar. Eu não estou dizendo que a gente faça a cabeça da pessoa, a gente pelo menos a nossa visão, porque eu diria o seguinte: se você que está nos assistindo é desse povo que assiste canal aberto, meu amigo, você está lascado. Você hoje é um zumbi. Você hoje é um robô. Você hoje é um teleguiado. Porque se você pegar toda essa mídia, todos falam a mesma coisa. Agora, você pega Rui Costa, você tem outras alternativas. Né? É a mesma coisa como música, né? É isso. Música, você quer conhecer. Você conhece muita gente massa em música. Meu tempo que era melhor, porque tinha fulano, beltrano. Não tem mais divulgação. Né? Então, você tem que estar ligado e tem que batalhar pela informação. Né? E eu acho que o legal é isso. Discutir,
ampliar. Eu tenho filhos de 30 e tantos anos. Eu acho que eu sou aquele cara velho chato, né? Pô, como é que tu não lê? Para entender, você tem que ler. Você tem que aprofundar. Você tem que ampliar. Eu sou de uma época, Will, para concluir, que a gente não levava muito a sério o lance da academia, porque a gente entrava de cabeça na questão da política. Uhum. Hoje você vê o seguinte, todo mundo entra, mas muitos se acham o dono. Sacou? É aquele negócio, eu pego um puta material, pá. Eu não tenho o menor interesse em divulgar, porque eu quero aquele material para mim, porque naquele material eu vou fazer a minha base. Agora você tem que estar ligado a grupos. Você tem que ter um grupo. Você tem que ter uma turma para discutir. Né? Você tem que ter uma galera... Se organizar, né? Tem que se organizar. Só vai adiante se você tiver a tua base, o teu núcleo orgânico. Né? E no meio disso tudo, eu acho que é isso. A gente está numa guerra cultural que a direita adora esse tipo de coisa. Mas é isso mesmo, vai lembrando e se vê que eu não estou falando besteira. Agora, o mais importante nisso tudo é você não virar robotizado, né, cara? Uhum. Então, é o cara que quer consumir. Então, é isso, né? Quer dizer, Eric Fromm, na verdade, eu era um cara que lia muito, mas hoje eu quero. Eric Fromm, ele faz sobre o T e o C. Eu acho que é um pouco isso. Só para te localizar, a gente já está com um pouco mais de 1 hora aqui de bate-papo, né? Faz tuas considerações finais aí. Qual a mensagem você quer deixar aí para a turma? Não, dizer o seguinte, você já deixou muita coisa, né? Se organizar. Na verdade, eu não estou, viu? Fica querendo falar. Eu quero mostrar que coisas estão sendo feitas, né? Eu posso sintetizar o seguinte: hoje nós estamos montando um grande lance de formação chamado Universidade Popular. E eu não estou inventando nada. Em 1925 já tinha experiência de Universidade Popular aqui no Rio Grande do Norte. Em função disso tudo, a gente tem um portal na internet, www.dhnet.org.br, e nós temos um canal no YouTube chamado Pós-TV DHNet. Então, tudo isso que eu estou falando, você vai lá. E a gente está fazendo muitas experiências. Eu vou te dizer uma massa que a gente está fazendo agora. No Carnaval, aquela turma que andava desde 2019 com um boneco de Lula no meio do mundo, a gente transformou o boneco de Lula na turma do boneco. Então, a gente vai trazer outros personagens. Tanto que não está nem querendo levar mais, porque Lula já casou, Lula já está presidente. A gente tem que fazer. Inclusive, eu digo o seguinte, ó. Não sei nem se é bom dizer isso, eu nunca fui filiado a partido. Eu lembro que na época que de sacanagem eu dizia o seguinte: eu sou do PC, do Partido de Cristo. Nem isso eu sou mais. Mas a gente pegou, fomos para a Ribeira. Então a gente fez um roteiro na Ribeira, que a gente criou o bloco Piseiro Carnavalesco, que ele pegou muito macete negócio de piseiro, e fomos fazer o nosso trajeto. Nós fomos para a Sociedade Araruna de Danças Antigas e Semi-Desaparecidas. Depois passamos nas 2 escolas de samba, Malandros e Balanço do Morro. Depois passamos em frente à escola Café Filho. Ó. Isso aqui é a bandeira de pé no chão. Ó. Vai deixar lá uma bandeira de pé no chão e uma placa. Neste local foi lugar de memória. Depois a gente passa, bota mais em 2 lugares. Então, a nossa ideia é, juntando arte, cultura, discussão, boneco, Universidade Popular, cursos. A gente está com 2 cursos. Aí você falou sobre o lance do sindicalismo. A gente já tem um curso praticamente feito, que a gente fez com Aldemir Lemos, falando sobre sindicalismo nos anos 80, na perspectiva da CUT. Que depois tem a questão da intersindical, você tem a questão agrária, que você pega desde o pessoal mais tradicional até a questão do Centru. E uma outra que foi dos primeiros que ele pensou. Eu circulava muito por aí e via muita gente falando de política estudantil. Ninguém conhecia. Eu também não estou querendo ser chato, não, mas como eu estava ouvindo, aí a gente fez uma gravação, porque muita gente de 64 já morreu. Quer dizer, a gente está pegando agora a galera de 68.
Então, a gente pegou Juliano Siqueira, nós pegamos Luciano Almeida e fizemos a gravação de 3 horas e meia contando o que era a Casa do Estudante, o que era Emanuel Bezerra, etc. E pegamos um cara chamado Bosco Teixeira para contar, porque eu lembro que eu fui eu acho que foi Natália, esse pessoal fez um debate lá no Ateneu. Aí estava legal, muita gente, muita produção e tal. Mas todo mundo falava de Emanuel Bezerra como Emanuel Bezerra ainda fosse secundarista. Em 68, Emanuel Bezerra já fazia sociologia, bicho. Já era universitário lá. O cara que fez tudo foi Bosco Teixeira, os caras sabiam nem quem era Bosco. Então eu acho que é um pouco. O ator ele foi morto no RU da UFRJ, né? Quem? No restaurante Não, universitário. você está falando de Edson Luiz. Isso, é verdade. Emanuel Bezerra foi o cara que era da Casa do Isso, Estudante e tal. isso. Mas eu acho que o grande lance nisso tudo é que, num 31 de março, quando muita gente comemora, a gente está aqui fazendo uma reflexão, uma discussão, né? Quer dizer, eu tento, na maior parte possível, colocar o seguinte: primeiro, eu não sou dono de verdade, mas eu sei quem mata. E eu sei quem morre. E eu sei quem tortura e quem é torturado. Aqueles que foram torturados em 1935, aqui em Natal, na insurreição, é os mesmos que foram torturados na base aérea. Os mesmos que foram torturados em 64 e 68 são os mesmos. E os torturadores continuam os mesmos. Então, aquela tua pergunta, vai dar em nada? Esses caras passaram a vida inteira matando. Antes eles eram capitães do mato, né? Esses caras eram os fazendeiros, eram os caras que tinham engenho, continuam matando. Só a questão da organização, a gente vai, de alguma maneira, interromper esse ciclo que vem desde a questão da ocupação do Brasil pelos povos da Europa, né? Agora, não esquecer, a partir de agora, você vai ter mais como referência a Europa, os Estados Unidos, porque um outro mundo está sendo gestado, que a gente não sabe o que é. E o Brasil tem tudo, Will, para dar certo. Porque todo esse lance de Bitcoin, esses caras que fazem, isso aí tudinho é espuma. Porque o Brasil tem hoje aquilo que o mundo atual necessita. O Brasil tem energia, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem vento, o Brasil tem sol, o Brasil tem comida. Porque os gringos, eles não têm mais isso não, viu? Então a gente tem, e a outra coisa, muitas dessas coisas que esse povo faz, era procurando, antigamente, olhando para a gente. A resposta que a ministra lá da Finlândia, quando perguntou o que é que vocês fazem, leem Anísio Teixeira e Paulo Freire. Então, eu acho que é isso, né? E estudar. A não ser que você queira ser um babaca que, né, o dia inteiro mascando chiclete, ouvindo rock reproduzindo besteira. Cara, isso aí, cara. Muito obrigado, bicho. Foi massa esse bate-papo aqui com você. Espero que a gente se encontre aí em outros projetos, em outras entrevistas. De imagem, material, não tem problema, tá tudo aberto. Tá massa. Pois, gente, a gente vai ficando por aqui. Curte aí o canal, compartilha esse vídeo, segue a gente para mais informações. Quando a gente soltar um novo vídeo, ser notificado aí no YouTube. Valeu, até a próxima. Valeu.